Fala galerinha, boa tarde, sextos anos da nossa rede municipal de educação. Como é bom podermos estar aqui mais uma vez. Que bom que você está aqui comigo mais uma vez para juntos aprendermos mais matemática. Boa tarde a toda a nossa rede municipal de educação, gestores, coordenadores, toda a equipe técnica que está aqui proporcionando esse momento. Vem comigo para mais uma aula de matemática. Pessoal, na aula de hoje, com certeza, ao olhar essa imagem, você já percebeu sobre o que nós vamos tratar. Fala a verdade. Se você já sacou a ideia, pode colocar aí no chat. Coloca aí. Ah, professor, eu já vi esse símbolozinho aí. Deixa eu ver. Eu acho que eu estava assistindo ontem a TV e passou lá uma promoção de não sei quantos por cento de desconto. Houve um aumento de não sei quantos por cento em cima de uma mercadoria aí. Então, com certeza, olha, eu não tenho dúvida que você já viu de alguma forma essa ideia de porcentagem aí por onde você vai. Tô certo ou tô errado? Com certeza eu estou certo, tá? E na aula de hoje nós vamos entender o que é que tem a ver a fração, os números escritos na forma de fração, os números com vírgula e a porcentagem. O que é que essas três criaturinhas têm a ver? Eu posso adiantar para você que eles são representações diferentes da mesma coisa. Quando a gente fala de retirar uma quantidade de algum lugar, de dividir alguma coisa, a gente sempre encontra partes menores que são representadas através de porcentagens, tá certo? Então vem comigo porque hoje a gente vai sair daqui, ó, craque em porcentagem, tá certo? E o que é a porcentagem, professor? Eu já ouvi, mas eu já esqueci. Olha, pessoal, porcentagem é quando a gente escreve um número, seja ele qual for, dividido por 100, pelo número 100. Por isso que a gente fala assim, ó, porcentagem vem de porcento ou por 100. Sacou a ideia? Então, toda vez que a gente tiver um número escrito sobre 100, a gente tem ali uma porcentagem. E é óbvio que para não ficar escrevendo sempre o número sobre 100, a gente usa esse símbolo que é conhecido, que é o símbolo porcento, né? Que representa uma fração com denominador 100. Olha os exemplos na tela. Temos ali 10%, que é a mesma coisa que a fração 10 sobre 100. Tem também o segundo exemplo ali, ó, 57%, que é a mesma coisa que 57 sobre 100. Então, para calcular uma porcentagem de um número aí, nós devemos ter como referência um valor. Quando a gente diz assim, 10% de 1000, quando a gente diz 57% de 500, o 1000 e o 500 é o que nós chamamos de referência. E aí a gente está querendo saber qual é a parte desse número que está sendo representada pelos 10% ou pelos 57%. Então, continua comigo aqui concentrado para entender como a gente faz esses cálculos. E a forma de fazer é muito fácil, tá? A operação matemática que nós usamos para o cálculo da porcentagem é a multiplicação, ou seja, para calcular a porcentagem de um valor, nós transformamos essa porcentagem numa fração e multiplicamos essa fração pelo número que tem relação ali com a porcentagem. Por exemplo, quanto é 10% de 1000? Eu transformo os 10% numa fração e multiplico por 1000. O resultado da multiplicação eu divido por 100. E eu vou encontrar o valor que 10% representa dos 1000. A mesma ideia a gente usa, o mesmo raciocínio, para descobrir quanto é 57% do número 500. E pessoal, preste atenção. Essa ideia vale para qualquer porcentagem, tá bom? Quando a gente, para qualquer valor que a gente quiser descobrir a porcentagem dele. Então, eu estou citando dois exemplos aqui, mas você pode usar aí em qualquer valor. Então, se eu quero descobrir quanto é 57% de 500, eu transformo a porcentagem numa fração e multiplico essa fração pelo número. Observa aqui, ó, a resolução em verdinho no canto da tela. A gente tem aí
10% de 1000, que é a mesma coisa que 10 sobre 100, multiplicado por 1000, que é 100. Então, esses 10% representam a 10ª parte ou uma parte de 10 partes que formam 1000. 57% de 500 é a mesma coisa que 57 sobre 100, vezes o 500. Observa aí no cantinho da tela, deixa eu apontar direitinho. Aqui, ó. Tá observando aí? Então, a gente pega o 57%, transforma numa fraçãozinha, ó, tá vendo? E multiplica pelo 500. Depois, o resultado dessa multiplicação, a gente divide por 100, que dá 285. Sacou a ideia? Fácil demais, né não? Então, vamos a uma situaçãozinha problema aí, onde um coleguinha chamado Joaquim pediu R$1.000 emprestado a uma coleguinha chamada Maria. E ela emprestou. Agora, ela colocou algumas condições. Ela disse que se ele devolvesse ao final de 10 dias, ele teria que pagar um acréscimo de 40%. E ela propôs ainda que, caso ele devolvesse antes do prazo, ela iria reduzir em 2% o valor que ele pegou emprestado. Bem, caso ele devolvesse o dinheiro após o prazo definido, ela iria cobrar 3% a cada dia de atraso. E aí a gente quer saber, se ele devolver em 10 dias aquele dinheiro, quanto ele vai devolver? Se ele devolver em 13 dias, quanto ele vai devolver? E se ele devolver em 4 dias, quanto ele vai devolver? Acompanha comigo aqui a resolução para entender direitinho. Se Maria vai cobrar, além do valor, um acréscimo de 40% ao final dos 10 dias, então a gente precisa descobrir 40% desses 1.000 que ele pediu emprestado é quanto? Porque ele não vai pagar 1.000, ele pediu emprestado 1.000, mas depois dos 10 dias, independente do atraso ou não, ele vai ter que pagar os 1.000 mais esse acréscimo. Foi o combinado, o primeiro combinado, né? 40% de 1.000, como a gente viu o raciocínio, a gente transforma 40% numa fração, 40 sobre 100, e multiplica pelos 1.000. E descobre que 40% representa 400 de 1.000. Então, com o acréscimo, depois de 10 dias, ele vai ter que pagar os 1.000 mais 400, que é 1.400. Se ele saldar a dívida em 13 dias, significa que ele atrasou 3. E para cada dia de atraso, ela vai aumentar 3%. Ou seja, se ele atrasou 3 dias, ele vai pagar com 9% a mais por conta do atraso. E esses 9% serão acrescentados aos 1.400 que ele tem que pagar. E aí resta a gente descobrir quanto é que vale 9% de 1.400. Fazendo o processo da transformação numa fração, multiplicando pelos 1.400 e dividindo por 100, a gente encontra que é R$126 de acréscimo. Então, ele já ia pagar os 1.400, mais os 3 dias de atraso, que é 126, ele vai ter que pagar agora 1.526. Então, se ele atrasar além dos 10 dias, 3 dias no caso, ele vai pagar R$1.526 para Maria. E a outra situação é se ele conseguir saldar a dívida em 4 dias, significa que ele se adiantou em 6. Então, ele não vai nem entrar naqueles 40% lá não. Se a cada dia antecipado ele vai ter uma redução de 12%, significa dizer que ele vai ter 12% de desconto, já que ele vai pagar ela com antecipação, né? Ele vai pagar antes do combinado. Então, a gente precisa descobrir quanto é 12% de 1.400. Transformando 12% numa fração e multiplicando por 1.400, ao dividir por 100, a gente encontra 168. Significa dizer que ele vai pagar os 1.400 menos 168, já que ele pagou antecipado. E o combinado foi esse. Então, ao final, ele vai pagar R$1.232. É óbvio que se ele puder pagar aí em 4 dias, bom para ele, né? Porque além, ele vai ter uma redução aí do valor que ele teria que pagar. Tá certo? Para encontrarmos o valor final após um acréscimo, como a gente viu, nós devemos somar a porcentagem calculada ao valor inicial. E após um desconto, nós devemos subtrair, tá? Então, a gente percebeu aí
que caso ele atrase, a gente vai aumentar, né? Fazer um acréscimo ao valor que ele ia pagar. E se ele se antecipar, a gente faz uma redução, tá certo? Outra forma para encontrar uma porcentagem, também que é muito fácil e muito rápida, é a gente fazer uma multiplicação entre a forma decimal da porcentagem e o valor que foi oferecido. É até mais rápido. Por exemplo, a gente pega os 40%, divide 40 por 100, que dá 0,40. Pega 9%, divide 9 por 100, que dá 0,09. E pega 12%, divide 12 por 100, que dá 0,12. Eu pego esses números na forma decimal com vírgula e multiplico pelo valor que o exercício ofereceu. E eu calculo e encontro o resultado da mesmíssima forma, ok? Então, vamos lá. Pronto. Deixa eu só voltar aqui. Ótimo. Ou seja, para se referir à ideia de acréscimo ou desconto, nós temos aí vários termos que vocês têm que ficar muito ligadinhos, que às vezes aparecem ali nos probleminhas e quando você lê, você não entende. Por exemplo, ó, acréscimo é a mesma coisa que ampliar, aumentar, acumular, que são palavras que envolvem uma porcentagem quando a gente tem que aumentar o valor, tá? E no caso de desconto, deduzir, abater, diminuir. E aí, cada situação, a gente tem que fazer uma interpretação e ter essa noção para não errar, tá certo? Então, galerinha, por hoje é só. Fica com Deus, te cuida e até a próxima aula de matemática.